aprender, compreender, vivenciar mais essa noite. Então, nós gostaríamos de pedir licença a toda a espiritualidade amiga desta casa, aos espíritos orientadores, para que possamos dar início a mais esse momento de encontro, de reflexão, de caminhada. Não estamos somente vivenciando um processo de estudo, estamos vivendo um momento de comunhão, de saberes, vivência, experiência. E assim, esperamos que possamos estar todos iluminados, principalmente a nossa companheira Patrícia, para que possa desenvolver conosco o tema dessa noite. E que possamos juntos abrir nossos corações e mentes para mais esta caminhada para a nossa iluminação. Que assim seja. Aqui. Que chique. Não precisa mais de fio, né? Olá, gente. Boa noite. Todo mundo bem? Ótimo, que bom. Um tema delicado, né? Esse que a gente vai conversar essa noite. O livro Vida e Sexo e esse capítulo União Infeliz. Que quase todos nós vamos passar em algum momento das nossas vidas pelas questões afetivas, se é que a gente deixa de passar por essas questões afetivas em algum momento. Mas em determinados momentos das nossas vidas, elas tendem a ser bem dolorosas, né? E quando eu estava estudando o tema, eu achei interessante o título, porque eu discordo do título, que é ousadia. Por que eu discordo do título? Porque quando a gente pensa em união, pense na palavra união. Se você diz que você é unido a alguém, pressupõe que você tem muita similaridade com essa pessoa. Que você tem um vínculo para além do comum com essa pessoa. Ser unido. Eu sou muito unido a fulano. É muito pouco provável que a gente que viva uma relação de união, que ela seja infeliz. Eu posso ter encontro, eu posso ter um relacionamento, eu posso ter uma série de coisas, mas quando você diz que você é unido a alguém, né, está muito vinculado aos nossos amigos, à amizade, aquela relação que é muito cara para a gente, né? Então, se a gente fosse se vincular à palavra, simplesmente à palavra, a união pressupõe algo que traz alegria, que traz paz, que traz encantamento, que traz serenidade, tranquilidade, né? A união seria isso. A palavra infeliz é uma palavra também que a gente precisa pensar nela. Por quê? Porque felicidade, para a gente falar de infelicidade, a gente precisa falar da felicidade, não é verdade? Felicidade é algo muito subjetivo. O que me faz feliz, não necessariamente lhe faz feliz. O que hoje eu entendo como felicidade, certamente não é o que eu entendia há 10 anos, ou talvez o que eu entendia uma encarnação anterior. E possivelmente não será o meu conceito daqui a 20 anos, né? Porque esse conceito de felicidade, ele também vai variando de tempos em tempos. Então, hoje, a gente vai traduzir em felicidade diante dos parâmetros e do que a gente considera neste exato momento da nossa consciência. Porque a nossa consciência, ela vai crescendo à medida que nós vamos experimentando, na medida que nós vamos vivenciando, na medida em que a gente vai aprendendo. Então, a nossa consciência se amplia.
A minha consciência de hoje não é a minha consciência de 30 anos atrás. E possivelmente a de vocês também não. Quanta coisa a gente mudou depois que a gente conheceu a doutrina espírita. Ou não é? É. E quantas coisas nós vamos mudar daqui a um certo tempo, né? Então, quando vem também essa tradução de infelicidade, a gente vai também fazer um recorte. É o recorte desse momento, do que a gente entende hoje como relações saudáveis. Né? Porque uma relação feliz requer, mas é muita coisa para a gente chegar nela. E a gente passa por uma romantização. Esse assunto casamento, esse assunto namoro, esse assunto afeto, ele vem permeado de muitas crenças, de muitos valores sociais, que muitas vezes a gente nem se dá conta, a gente nem para pensar. Eu vivia dizendo que quando eu tivesse uma filha, eu não ia contar aquelas historinhas de princesas, onde as princesas todas ficam esperando um tal de um príncipe encantado, ou a criatura está dormindo, ou a criatura foi envenenada, né? Olha as condições ou a criatura perdeu um sapatinho, dançou com alguém, uma valsa, gente, e já se apaixonou por resto da vida. E essas são as referências que a gente vai levando para a vida de príncipe encantado, né? É muito complicado. A criatura dormiu 100 anos, alguém foi lá, deu um beijo, e ela disse que aquele alguém é o amor da vida dela. Aquilo vai dar certo onde? Só vai dar certo exatamente naquele momento, porque a história acaba no casamento, não é assim? A história de todas essas histórias que contaram pra gente acaba no casamento, como se o casamento, pronto, fosse a solução de todos os problemas na vida daquela mulher e daquele homem. Eu queria ouvir a história de Branca de Neve, da Bela Adormecida, de Cinderela, depois do casamento. Depois que casou. Porque no casamento, minha gente, até nós, é tudo feliz, ou não é? O problema é o depois. E quando o filho nasceu, como foi? Hein? E quando faltou dinheiro, como foi? E as doenças que chegam, como foi encarar tudo isso? Porque o relacionamento vem permeado de todas essas situações. E quando eu não estou bem, como é que eu lido com o outro? E eu não vou acordar todo dia maquiada, bonitinha, com aquele vestido de princesa linda. E no dia que tiver com aquela camisola toda acabada pra gente fazer a faxina da casa, como é que mantém o tesão? Porque é preciso conversar sobre isso, porque isso é casamento. Ou a gente tá todo dia perfeitinha, bonitinha, lindinha, já acorda toda maquiada, me conta. Hoje, graças a Deus, a gente se libertou dos bobs. Mas houve uma época em que os meninos tinham que acordar e olhar para as meninas com aqueles bobs na cabeça. E não devia ser nada agradável, né? A touca de cetim, é verdade. Aquelas toucas nada não são bonitinhas não, gente. Né? Mas não só a gente, e eles também. Né? Porque tem cada short que a gente diz assim, amigo, vamos botar o elástico? Não é? Vamos botar o elástico porque não tá gatinho não, né? Aí a gente olha assim, mas meu Deus, não me contaram isso antes, né? Porque quando a gente encontra no namoro, encontra todo mundo cheirosinho, bonitinho, perfumadinho, arrumadinho, e a gente faz então uma série de expectativas daquele relacionamento. A gente conhece uma pessoa muito en passant, e a gente leva essas referências para um relacionamento que já vem com uma crença complexa da nossa sociedade. Porque essa crença de até que a morte vos separe, isso é um peso que, sinceramente, é puxado. Você dizer que você vai passar a viver com alguém, que você vai ter que viver com essa pessoa até o dia da sua morte.
Rapaz, se a gente pensar bem, a gente não casa não. Porque até o dia da morte, olha, se você morrer 5 anos depois que casar, você vai viver a melhor época do casamento. Mas se tu morrer somente 50 anos depois que casar e conviver com essa criatura durante 50 anos, essa pessoa tem que ser muito altruísta. Relacionamento não é simples. Mas essas crenças que a gente traz, essas historinhas que são contadas, um machismo muito forte dentro da sociedade, em que no casamento termina que o peso muito grande, socialmente falando, ainda está com a mulher. E quando a gente vem para essa modernidade, acrescentou mais peso às mulheres. Por quê? Porque além do cuidado do filho, além de cuidar do marido, que eu não vou entender isso nunca, né? Cuidar do sujeito que é adulto, que pode cuidar dele próprio, meu Deus do céu, né? A gente ainda tem um hábito, eu vejo assim nas festas de família, fulano, bote minha comida. Como assim, lindo? Cadê os bracinhos perfeitos e as mãozinhas perfeitas? Não é você que sabe a quantidade da sua fome, quem bota a sua comida é você. Não. Em muitas famílias, vocês sabem, não é assim. O sujeito fica lá, deitado em berço esplêndido, esperando a comida chegar, a roupa lavada, a roupa passada, a casa arrumada. E quem é que faz todo esse trabalho? Mas aí, na modernidade, a mulher também saiu para trabalhar. E os filhos, a relação de cuidado, o homem ainda, quando eu falo homem, eu não estou falando de sujeitos específicos, mas eu estou falando de uma forma geral, tá bom? Ainda a sociedade, o papel do cuidado é feminino. O papel do cuidado é feminino. E muitos homens acham que o papel de cuidar do filho é da mulher. A bonitinha fez o filho com ele, mas só ela que ficou com a responsabilidade. E com todo um trabalho social, toda uma dificuldade social que a gente tem, que se chama culpabilização da mulher. A sociedade culpa a mulher por muita coisa. Se aquele filho der errado, a culpa é da mulher. Então isso vai acrescentando muito peso nessa relação. É uma relação muito desigual. Para você dizer assim, eu vou conseguir me manter nessa relação por muitos e muitos e muitos anos. Quando a gente fala do machismo, porque para falar do casamento a gente vai passar por essas questões, a gente fala também de uma permissão social para comportamentos que não deveriam ser aceitos dentro de uma crença monogâmica. O que é a crença monogâmica? Na nossa sociedade, a relação é de 1 para 1. É esse o combinado. Então, quando você fala de fidelidade, né, quando você sacramenta ali uma relação com essa pessoa, você está pressupondo fidelidade. Mas a fidelidade pesa mais uma vez para o lado feminino. Existe uma permissão e uma desculpa para o masculino trair. Né? Do tipo dizer assim, você está brigando comigo só por conta de uma traição? Você está acabando um casamento só por conta de uma traição? Oi? Como assim? Estava permitido? Então, essas coisas elas são muito desiguais nas relações. E isso tudo vai pesar. Isso tudo vai pesar para essa continuidade. E essa avaliação que eu estou fazendo aqui muito rapidamente, a gente está falando, pensando apenas na encarnação do dia que eu casei com esse sujeito para frente. Porque a gente sabe que tem uns combinados e que tem um tal de um planejamento reencarnatório. E esse planejamento reencarnatório, né, significa que nós fizemos uns combinados antes. Ele é imutável? Não. Minha filha essa semana virou para mim e me disse, minha mãe, eu não escolhi você para ser mãe não. Eu fiz, linda, escolheu, eu gostaria de lhe dizer que você escolheu e eu lhe escolhi. Né? Eu escolhi ser sua mãe e você escolheu ser minha filha. Eu escolhi Rodrigo como filho, você escolheu ele como irmão. Estamos todos intricados, aqui não tem vítima. Aqui não tem ninguém inocente. Não. Todo mundo escolheu aqui, inclusive escolhi o seu pai.
Não foi uma boa escolha, ele de confessar. Mas não foi o pior de todos, não. Mas escolhi, né? Esses combinados não acontecem ao acaso. Os nossos encontros não são ao acaso. Os nossos encontros estão sim, esses encontros principais da vida, eles estão sim pré-combinados. É claro que existem pessoas que se encontram por uma grande afinidade. Por uma grande afinidade. E essa afinidade e esta união entre esses dois faz com que, ao longo da vida, a partir do momento em que se encontraram, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os percalços, eles conseguem seguir juntos. E isso é muito bacana. Ah, é tudo manso? É tudo feliz? É tudo alegre? Não. Mas há uma maturidade suficiente dentro dessa relação, capaz de superar as dificuldades que se impõem e permanecerem juntos. É claro que existem esses casais, né, que a gente olha assim e diz assim, poxa, que bacana, eles estão seguindo. Não é todo dia que eles estão rindo um para o outro, mas eles estão seguindo dentro do respeito, né, dentro da afetividade, dentro do cuidado, porque há um momento da relação, essa paixão avassaladora que às vezes se coloca quando nos identificamos, né? Porque eu acho que esses relacionamentos muito duradouros, eles não começam aqui, a gente se identifica, e no momento em que você se identifica, tem aquela paixão toda, aquele amor todo, que é muito bacana, é muito ótimo. Mas o tempo vai, né, fazer algumas coisas se acalmarem mais e vai fazer com que outras eclodam. Entre elas, o cuidado. O cuidado é uma forma de amor muito linda. Né? Eu conheço uma senhora que ela tem 73 anos, Janice, e ela é casada há quase 50 anos. E ela diz assim, ah, minha filha, até hoje eu não sei fazer nada, porque é ele que acorda, ele que bota o meu café, eu chego lá, minhas frutas estão cortadas, não sei o que, está assim arrumadinho, e não sei o que, eu acho aquela coisa mais linda do mundo. Agora ele é brabo para caramba, brabo, né? Mas é a forma dele, mas a forma de cuidar dela, e ela reconhece, Patrícia, eu não sei o que é conta bancária, porque é ele que resolve tudo. E é em comum acordo. Aí você vê que eles estão sempre juntos, eles viajam sempre juntos, eles fazem questão de estar sempre em família, é um combinado, qualquer coisa que um vai fazer comunica ao outro. Então, existem os percalços, mas existe a união. E assim eles estão seguindo. Cada um aí já com 73, 74 anos de idade, agora vamos para frente, né? Que não vale mais, uma altura dessa, deixa quieto. Né? Já chegou aqui, agora a gente vai. Mas nem sempre essas relações são tão felizes. Nem sempre essas relações são tão amigáveis. E com um número tão alto que a gente acompanha na nossa sociedade, de violência doméstica, de feminicídios, esse tema ele é um tema extremamente importante para a gente conversar. Né? O que é que acontece dentro desse grupo familiar? E principalmente como é que a gente chega nele? O que é que a gente anda fazendo? O que é que a gente acredita? O que é que a gente pensa que nos leva a uma relação? É muito fácil dizer que a culpa é do outro. É muito fácil falar isso. É porque fulano que é assim, é fulano que é assado, é fulano que é isso, é fulano que é aquilo, seja ele ou ela, né? Mas a verdade é que para uma relação ela se sustentar, você precisa investir numa coisa que a doutrina espírita já vem falando aí. Eu acho que pós-escritas de Chico Xavier, né, com toda aquela produção, que era uma produção mais técnica, a produção de Chico Xavier é uma produção muito técnica, né, de explicação da mediunidade, de explicação do mundo espiritual, etc. e tal. Mas Divaldo Franco, com Joana de Ângeles,
eles inauguram uma época muito psicológica, né? A gente vê, vem o codificador Kardec, né? Apresentando, desnudando, trazendo o Livro dos Espíritos, trazendo o Pentateuco, bacana. Aí vem Chico Xavier, desmistificando tudo aquilo, detalhando, junto com André Luiz, junto com Emmanuel, né? Contando cada coisinha como é. E chega Divaldo com Joana, trazendo muito componente psicológico. E aí nós vamos ter uma legião de espíritos de um certo tempo para cá, investindo muito nisso. Hermance Dufour é uma das minhas prediletas, né? Gosto muito da escrita dela, gosto muito do que ela traz, porque ela vai falar sobre culpa, ela vai falar sobre autodescobrimento, ela vai falar sobre autoamor, ela vai falar sobre tudo isso. Importantíssimo. E por que a espiritualidade está trazendo todo esse componente de informação para a gente? Porque qualquer coisa que a gente for fazer, falando-se de relações, a gente precisa partir para o autoconhecimento. Autoconhecimento. Gente, isso é muito difícil. Isso é muito doloroso. Autoconhecer-se é algo que provoca dor. Vocês já ouviram falar que a criança, quando está na adolescência, cresce e que crescer dói? Crescer dói. Sente dor nos ossos, né? A criança sente dor, quem está virando adolescente, crescer dói. Não é só fisicamente. Crescer espiritualmente, crescer moralmente, crescer psicologicamente, gera muita dor. Por que gera dor? Porque todos nós, quando nos comportamos, nós estabelecemos padrões de comportamento. A gente tem padrão de comportamento, todos nós. Só que, às vezes, esse comportamento nosso, ele está sendo guiado pelo nosso inconsciente. A gente nem se dá conta de como a gente funciona. A gente simplesmente funciona. E a gente vai vivendo, até chegar a determinadas situações de nossas vidas, que diz assim, epa, pare, preste atenção como você está funcionando. E em alguns momentos de nossas vidas vai dizer assim, você vai precisar mudar. E a nossa tendência é resistir à mudança. Por quê? Porque a gente se habitua a funcionar do jeito que a gente sabe, do jeito que a gente conhece. Partir para o novo é algo muito difícil para nós. É por isso que a gente fala que nós funcionamos muito na nossa zona de conforto. E a nossa zona de conforto, pasmem, pode ser a dor. Muitos de nós nos habituamos com a dor. Com ser maltratados, maltratadas. Nós nos habituamos, inclusive, com isso. E a gente deixa de reconhecer os nossos próprios valores. A gente não valida os nossos potenciais. Quando eu não valido os meus valores, quando eu não valido os meus potenciais, eu estou sujeita a qualquer coisa, inclusive as migalhas afetivas. As pessoas me ofertam qualquer coisa e eu aceito. Porque eu estou funcionando no espaço da dor. Eu não percebo. E aí a gente vai dar vários nomes para isso. Eu tenho paciência, eu tenho tolerância, é porque eu amo, é porque eu sou apaixonada, e tudo pelo outro, sem perceber que você não cuida de si próprio. E de onde vem todo esse hábito, todo esse costume? Porque nós não somos preparados, nós não somos educados para o auto-amor. A gente é muito educado para o outro. Quando a gente fala de perdão, a gente fala de perdão para o outro. Quando a gente fala de amor, a gente fala de amor para o outro. Tá dando uma falhazinha. A gente fala de amor para o outro.
Quando a gente fala de respeito, a gente fala de respeitar o outro. Podem observar. Assim, eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar meu pai, eu tenho que respeitar minha mãe, eu tenho que respeitar meu professor, eu tenho que respeitar não sei o quê. Dificilmente a gente conversa sobre o autorrespeito. A gente não sabe botar limites nas pessoas, porque nós temos enormes dificuldades para dizer não. Porque a gente vem de uma educação em que fazer caridade é dizer sim. A gente criou isso, essa crença de que fazer caridade é dizer sim. Então você está na rua, tem uma pessoa que você sabe que se droga, ele vem pedir dinheiro e você dá. Estou com fome, tia. Você sabe que aquela pessoa vai usar aquele dinheiro para droga. Mas você vai lá e dá. Você não está fazendo bem, você está fazendo mal. Mas é a dificuldade de dizer não. E aí a gente vai enganando a nossa própria consciência. Mas ele está com fome, ele está com isso, ele está com aquilo. Não, ele precisa realmente ouvir um não. E a gente tem dificuldade de dizer não. E a gente tem dificuldade de dizer não ao outro. E a gente também tem muita dificuldade de dizer não a si próprio. Você está apaixonado por alguém, esse alguém não lhe dá atenção, esse alguém não lhe atende, esse alguém não se posiciona como uma pessoa na sua vida, como uma relação de verdade, não lhe assume, e você está ali o tempo todo. Você está ali o tempo todo dando justificativas para aquela pessoa. Quando, na verdade, você deveria dizer, esta pessoa não me atende, eu não quero. Mas e minha carência? Eu vou ficar sozinha? E o tal medo da solidão? Que solidão? Que solidão? Qual é a diferença entre solidão e solitude? Porque há diferença. Você é de fato uma pessoa sozinha? Que dificilmente nós somos sós. Nós temos muitas pessoas importantíssimas nas nossas vidas, mas às vezes a gente quer porque quer aquela pessoa que está nos maltratando. Mas por teimosia, a gente insiste. E vai criando relação de dor. Por que cria relação de dor? Porque está habituado, a nossa zona de conforto é dentro do processo de dor. E de onde vem isso? Gente, as nossas crianças, a criança que nós fomos, muitos de nós fomos muito maltratados. E aí a gente vai precisar, esse tema, a delicadeza dele, é porque ele mexe com feridas, com coisas muito sérias. Principalmente a romantização sobre família. A família é a nossa base. A família é nosso esteio. A família é nosso sustento. Nem todas. Nem todas. A maior parte das pessoas são abusadas dentro da família. A maior parte das violências, elas acontecem no ambiente familiar. A maior parte das mulheres que são abusadas sexualmente são abusadas por pessoas conhecidas. Não são por estranhos. Muitas crianças são abusadas por pais, por tios, por primos e por avós. Então eu pergunto, esta família, ela é realmente uma base para essa criança? De confiança? De segurança? O que fica registrado para esta criança? Fica registrado que a pessoa que me ama é a pessoa que me machuca. Esse é o registro que está posto para essa criança. Ah, é no consciente? Não. Às vezes a criança é abusada com 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos. Eu estou falando alguma mentira aqui? Não.
E aquilo marcou profundamente. Aquilo se transformou numa das coisas mais difíceis de serem trabalhadas, que se chama trauma. Trauma é dificílimo de ser trabalhado. Precisa um bom tempo de terapia para que aquilo vá se dissolvendo. E vai se dissolvendo com um peso muito grande, com muita dor, para a pessoa se libertar daquilo. A pessoa que eu amava, que era meu pai, que era meu tio, que era minha mãe, que era não sei quem, foi a pessoa que me abusou. Esta menina, este menino, quando vai para a vida, ela termina projetando nos afetos que ela vai encontrar esta mesma relação que ela viveu na infância. A pessoa que ama é a pessoa que abusa. Mas os abusos que a gente vive dentro da família não são só esses, do ponto de vista da violência física, do abuso sexual. Porque muitas vezes, a gente manipula. Nós vivemos dentro das nossas famílias muitas relações de manipulação. Como? Deixa estar. Quando eu morrer, você vai ver o que a falta que é uma mãe. Quando eu morrer, você vai ver o que é viver sem pai. Não tem problema não, gente. A gente ri, mas isso é muito sério. Porque você instaura nesse sujeito a insegurança. Aquela pessoa tem em você, ela é uma criança, uma adolescente, uma pessoa que precisa de um cuidador. E este cuidador manipula o tempo todo a segurança desse sujeito. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque na hora que você diz, você vai ver o que vai acontecer se eu morrer, você instaura um medo. Ela tem medo de perder. E por ela ter medo de perder, ela vai realizar todas as suas vontades. Mas essa mesma relação que hoje você está fazendo, a gente faz de forma muito ingênua, amanhã, na idade adulta, essa pessoa também repete o mesmo padrão. E mesmo alguém que é importante para ela, machucando ela, manipulando, ela faz e atende a todos os desejos. E ela tem muita dificuldade de acabar, de quebrar, de cortar com essa relação, porque esse foi o ambiente que ela foi forjada, ele foi forjado. Foi esse ambiente que foi criado. Foi manipulada, ou seja, ela se habituou com a manipulação. Ela vai para a vida também para ser manipulada ou para manipular. Porque muitas das pessoas que são abusadas, em um certo momento da vida, pode virar um abusador. E muitas vezes não é no consciente. É o espaço de conforto dela, é esse. Foi criada dentro desse ambiente. Gente, olha, observem, ambientes em que existem violência, é muito fácil que o ambiente futuro daquelas crianças também sejam de violência. Também sejam de violência. Mulheres que foram muito abusadas, né, que apanharam dos maridos e tal, é muito possivelmente que aquelas filhas, em algum momento, revivam esses modelos. Por quê? Porque foi onde foram forjadas. E por mais que elas busquem, né, tentar mudar essa história, muitas vezes se vê de braços dados com essas histórias. E podem observar que as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas fragilidades, a nossa carência, pessoas que foram abandonadas. Sabe o que é um sentimento de abandono? Você ter sido abandonado pela mãe, você ter sido abandonado pelo pai, que são as principais referências afetivas na vida de uma pessoa. Essa pessoa fica catando o sentimento, ela fica catando o afeto.
E qualquer um que oferte o mínimo de afeto, a pessoa está se segurando como tábua de salvação. Porque aquele sentimento de abandono fica registrado. Fica registrado. Vai ser preciso muito trabalho para a gente começar a desprogramar, porque o nosso cérebro é uma maquinazinha muito inteligente. E ele replica o que você está habituado. O que a gente está habituado é o que a gente replica. A gente se programa para determinadas coisas. E a gente vai levando a vida programado para isso. A pessoa que acredita que não vai ter sucesso, que não vai ter prosperidade, meu amor, o dinheiro vai chegar na mão da pessoa, vai ganhar na loto e vai perder o dinheiro todo. Vai perder o dinheiro todo, porque é a crença que está instaurada. Quem não acredita que é capaz, que é potente, tudo que vai fazer termina degringolando. Ah, vou vender comida e não dá certo. Ah, vou vender roupa e não dá certo. Ah, vou vender Avon, não dá certo. Aí fica, poxa, nada dá certo. Mas por que nada dá certo, meu amor? É preciso parar para pensar e olhar no espelho com certa seriedade. Quem nesse mundo está programado para dar errado? Ninguém. Todos nós nascemos com potencial de sucesso, de crescimento, de vitória. A proposta da vida é evolutiva. Não é de involução, é de evolução. A proposta da vida é de crescimento. E se a gente olha para a vida ela é abundante. Nada no universo é pouco, é pequeno, é pobre. Você chega na frente do mar e você olha aquela imensidão. Gente, como é que a gente mora numa cidade banhada por essa beleza toda e a gente não se contamina e não se contagia com a ideia da prosperidade? A prosperidade me pertence. Eu vivo no lugar daquele em que o mar está ali me dando lição o tempo inteiro. Se você olha uma floresta é abundante. Se você olha uma montanha, o negócio é grande demais. Nada no universo. Tem um filme, Madame C.J. Walker, muito bacana. Conta sobre uma mulher americana que foi a primeira milionária negra cuidando de cabelos crespos. Sensacional. Quem não assistiu, assista. Muito bacana. Pequenininha a série. E tem uma parte que ela diz assim: Deus é próspero. Deus não gosta de nada pouco. E eu sou igual a Deus. Também não gosto de nada pouco. E a mulher sai de uma história complexa e consegue dar a volta, e é caso real. Mas não é porque a prosperidade chegou para ela. A prosperidade estava nela. A crença estava nela. Ela acreditava. E tudo aquilo que foi impedimento para ela, ela foi abrindo mão. E abrir mão das nossas migalhas é uma coisa muito difícil. Por quê? Porque a gente se vincula a esta tal zona de segurança da dor. Essas crenças que estão aqui dentro de nós, que estão aqui na nossa cabeça, são os nossos desafios. Não são os outros. Não é o namorado, não é a namorada, não é o marido, não é a esposa, não é o amigo, não é a amiga. O problema não são os outros. E essa é a grande chave. Quando a gente começar a entender que o impedimento da gente ser feliz são as nossas crenças. É o que a gente está guardando. E as crenças que estão balizadas também nas nossas vivências. Tudo bem, eu posso ter sido abusada. E não vai ser fácil superar isso, mas eu posso. Eu posso, principalmente quando eu olho para a minha construção atual.
eu fui botar as tranças na casa de uma menina que mora em Narandiba, né? E ela, mãe de 3 filhos, numa casa alugada, botou o salãozinho dela assim na frente de casa, um lugar relativamente simples. E ela me contou, porque eu tenho esse negócio, né? Eu chego no lugar, eu não pergunto nada, mas o povo conta a vida toda. Aí tudo bem, é ótimo para mim, porque eu vou colecionando histórias e eu venho depois compartilhar essas histórias, né? E aí ela contando, a mãe dela não gostava dela, a mãe dela abandonou. Em um determinado momento ela precisou, a mãe foi para o Rio de Janeiro, num determinado momento ela precisou ir morar com essa mãe, e foi um momento de muita dor, de muita dificuldade, de muita tristeza. Ela teve relacionamentos extremamente dolorosos, o menino pai de um, outro pai de outro, não sei o que, uma série, mas foi... Eu disse, menina! E aí, morou na casa de um, foi expulsa, morou na casa de outro, não deu certo, uma série de situações, até que ela estava ali naquela casa. E ela, assim, ainda muito descrente. E eu aproveitei a oportunidade e falei para ela, você se dá conta do quanto você construiu? Você se dá conta de que você poderia ter parado? Que você teve acesso às drogas e você poderia ter ido por esse caminho? Que você poderia ter ido pelo caminho da prostituição? Que você teve tantas opções, mas você não escolheu nenhuma delas? Você tem noção de quantos nãos para as coisas que você considerava equivocada você teve a coragem de dizer? Mas mais do que isso, você percebe que hoje você tem o seu negócio, que você está na sua casa, que você está com seu marido cuidando dos seus filhos, e que por mais simples que seja, aqui nada está faltando, inclusive que você tem uma das coisas mais desejadas por muita gente, que é paz dentro do lar. Firnegona, tu é potente. Você precisa validar as suas construções. O que lhe disseram, o que aconteceu, o que falou, ficou no passado. Você não é mais aquela menina. Você não vive mais aquilo. Então você precisa abortar esse passado, deixar as experiências que ficaram e considerar e validar onde você chegou. E é isso que a gente precisa fazer a todo tempo. Eu preciso validar o que eu construí. Eu preciso validar. Poxa, velho, se você passou numa faculdade, você entrou numa faculdade, você brigou com bem um monte de gente para estar naquele lugar e você está ali. Se você hoje mantém a sua vida, se você hoje toma conta da sua casa, se você hoje se sustenta, valide isso. Não fica chorando pelo que poderia ter acontecido há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Poderia. Não aconteceu. O que aconteceu foi muito melhor. Porque você está aqui inteiro. Com todas as possibilidades de dar errado nessa vida que temos todos nós. E a gente chegar em um determinado momento e dizer assim, eu estou aqui inteira. Não, mas você é merecedor de aplauso. Sim. Você chegou aqui. Ah, falta muito, vai faltar sempre. Nós somos seres em evolução. Vai faltar sempre. Se eu me vincular ao que está faltando, eu não ando nunca. Porque para andar, eu preciso me fortalecer de onde eu vim. De onde eu saí. O que eu vivi. Por que dores eu passei. O que eu tive que superar. As lágrimas que eu derramei. As dores que ficaram aqui e eu cheguei. Eu me valido. Quando eu me valido, eu me potencializo. Aí eu paro de aceitar migalhas alheias. Porque neguinho quando chega, olha velho, uma negona bonita dessa, você vai querer me ofertar o quê, meu filho? Isso aqui? Ô pai, adiante do seu lado. É assim. É o que você, enquanto amigo, está me ofertando? É o quê? Traição, mentira, enrolação? Amor,
Não é o que eu quero, não é o que eu mereço. Porque o meu pensamento de prosperidade, de abundância, começa a determinar o que eu mereço. Meus amores, quando a gente começa a trabalhar essas crianças, essas dores, essas mágoas, que aí está a palavra-chave, as mágoas que foram construídas ao longo do tempo, eu preciso olhar para as minhas mágoas e dizer a elas: passou. Aquele que me abusou, aquele que me xingou, aquele que não acreditou em mim, aquele que me roubou, aquele que fez isso, aquela que fez aquilo, passou. É preciso dizer ao nosso passado que passou e se libertar para ir para frente. Quando é isso, mergulhar nesse padrão de funcionamento, né, de que eu aceito pessoas que me ofertam migalhas, porque eu estou vinculado a um passado que foi ofertado migalha, quando eu começo a ter consciência disso, eu tenho a obrigação de, cortar com isso. Não é isso que eu mereço. Gente, vai ser mágico? Vai ser de uma hora para outra? Não, vai ser processual. E como é que vai acontecer? Porque a vida vai lhe trazer novamente a mesma experiência. Sabe aquela coisa de que você vai viver a mesma experiência 1, 2, 3, 4 vezes. Porque para você se dar conta que não é aquele lugar. E enquanto a gente não mudar de lugar, a gente não vai viver uma nova experiência. O que é que a vida está me dizendo? Opa, chega! Tem um videozinho no Instagram que eu acho massa. É um circuito onde tem um monte de pessoas que eles fazem o mesmo caminho. Aí eles vêm, descem, aí sobem, aí vão, aí vai. Você conhece? Né? Aí vai e descem. Ixi, compliquei para você, não foi, amor? E vão e sobem e eles fazem o mesmo caminho. Se você faz o mesmo caminho o tempo todo, a resposta vai ser a mesma. Se a resposta tá boa para você, não precisa mudar. Verdade? Se a resposta tá boa para você, não precisa mudar. Agora, se a resposta desse mesmo caminho não estiver lhe agradando, é porque você precisa ter a coragem de mudar. Tem uma história no livro Jesus no Lar, de Chico Xavier com... Como é o nome dele? Esqueci. Me desculpe, esqueci seu nome. Daqui a pouco eu lembro. E é uma história em que tem um rapaz dentro de uma caverna. E ele reclama absurdamente. Isso aqui ninguém merece. Isso aqui fede demais. Isso aqui é enlouquecedor. Por favor, me tirem daqui, me tirem daqui, me tirem daqui. Aí a espiritualidade, muito complacente, manda o amor. E o amor cuida dele. Vai, tenha calma, tenha paciência, vai passar. Vai não sei o quê, vai não sei o quê. Aí ele acalma um pouquinho e daqui a pouco ele começa tudo de novo. Ninguém merece, isso aqui é fétido, isso aqui é isso aqui é aquilo. Aí a espiritualidade, muito complacente, manda a esperança. Esperança, olha, confia, haverá dias melhores. Daqui a um tempo você vai sair disso aqui e tal. Aí ele melhora um pouquinho, daqui a pouco ele não aguenta mais. E começa a reclamação toda de novo. E aí a espiritualidade vai mandando várias dessas benesses para ele. Até que um dia, depois de tanta reclamação, a espiritualidade resolve mandar para essa pessoa a verdade. Aí a verdade, bom, meu amigo, você hoje vai descobrir. E aí tira ele da caverna e leva ele para a luz. E quando ele chega na luz, ele observa que o mau cheiro que ele sentia saía dele, porque ele tinha tantas feridas pelo corpo, pustulentas, que o mau cheiro saía dele. Ele se assusta com aquilo, ele fica apavorado.
o que é que ele faz? Ele volta para a caverna. É simbólico. Mas quando a gente está diante das verdades, das nossas verdades, quando a verdade ela é escancarada na frente da gente, a gente tem duas alternativas. Ou a gente encara para promover a mudança que a gente tanto reclama, ou a gente volta para a caverna. A maior parte de nós volta para a caverna. Para continuar reclamando, para continuar na zona de conforto que é dolorosa. Então, quando fala coragem, e aí Jesus sintetiza essa história, Neio Lúcio, é Chico Xavier com Neio Lúcio, Jesus no lar. Aí Jesus sintetiza a história dizendo: o amor é importante, a esperança, a caridade. Mas se o homem não tiver coragem para mudar a sua própria história, de nada adianta. Enfim, o autoconhecimento significa fazer este mergulho. Descobrir como eu funciono, descobrir como é que esse meu padrão de funcionamento, esse padrão de funcionamento está pautado em quê? Em que hábitos, em que situações que eu vivi anteriores, que estão me levando a esse padrão. Aí eu encontro com o outro. Eu encontro com o outro. No momento da paixão, vocês lembrem, minha avó sempre me disse isso. A paixão é cega e a loucura a acompanha. Vocês nunca ouviram isso, não? Ouvi isso o tempo todo, né? Quando a gente ouve isso, a gente diz, coisa de gente mal amada. Mas não é verdade mesmo. Mas não. É porque no momento da paixão a gente se encanta, a gente diminui a nossa capacidade de avaliação. Sinais estão ali postos o tempo todo, mas a gente fica dando explicação para o boy, para a girl, o tempo todo. Os sinais estão ali, a gente não percebe, a gente vai. Paixão, minha filha, é um tempo de 2, 3 anos. 2, 3 anos de enlevo, de amor da minha vida, massa, bacana, tem que ser assim, viva, intensamente. Mas, quando parte para a segunda fase, pós-paixão, precisa da maturidade. E aí a maturidade vai encontrar com o autoconhecimento. O quanto você se trabalhou, e quanto essa outra pessoa se trabalhou, para lidar com essas dores todas que nós conversamos, com esse padrão de funcionamento, às vezes muito disfuncional, com histórias pregressas de muita dor, para que essa nova relação que vai se instaurar seja mais sadia. Seja mais sadia. E aí, a gente se preparou para essa nova história? A gente se preparou para este novo mergulho? E é por isso que vem a tal da união infeliz. É daí que vem a tal da união infeliz. A união infeliz não é por causa do outro. Não é só por conta do outro. Né? Não é. A união infeliz tem muito a ver comigo. Tem muito a ver com esse padrão que eu estabeleci e com essa falta de autoeducação que eu não me propus para lidar, inclusive, com as demandas do outro. O ideal para ser uma união feliz é que os dois estivessem fazendo um mergulho no autoconhecimento. Para que eu, compreendendo os meus momentos, a minha forma, o meu padrão de funcionamento, pudesse trabalhar com o outro. O ideal seria esse. Mas, normalmente, a gente vem de um processo de dor, o outro, possivelmente, de um processo de dor, passa esse momento de enlevo, e quando chegam os desafios da relação a dois, não se sustenta.
Não se sustenta porque falta maturidade. Maturidade psicológica, maturidade espiritual, para poder lidar com os desafios que uma relação a dois vai propor. É essa a questão. Então não é fulano que é ruim, não é fulana que não presta, não é isso. Eu preciso aprender a me conhecer. Eu preciso entender que eu preciso me educar. E o me educar não é para o outro. Eu preciso entender que felicidade não está nas mãos alheias. É uma ilusão. Eu me casar para ser feliz. Amor, não se case. Porque a felicidade não está na mão do outro. O outro é um companheiro, não um sujeito que vai lhe fazer feliz. Não. A felicidade é obra sua. Você vai dividir uma série de experiências com essa outra pessoa que vai trazer momentos de muita alegria e momentos de muitas tristezas. Cadê a sua maturidade para lidar com isso? Se você não tem, nós temos o hábito, é um hábito da gente viver dentro do processo de vitimização. De vitimização. Estou ligada, já vou encerrar. Né? Um processo de vitimização. Enquanto eu me sinto vítima de todos os processos, eu não amadureço, eu não cresço. Se eu sou vítima, se o outro é vítima, se um só vive vibrando na dor e o outro também, em que momento a gente vai ser feliz? Eu sei que eu toquei muitas feridas nessa noite, em assuntos muito delicados, mas a proposta é que vocês levem essa reflexão, assim como eu também estou fazendo isso na minha própria vida, e que a única forma da gente se manter feliz, da gente ter uma união feliz, seja com o cônjuge, seja com o pai, com a mãe, com o filho, porque relação não é só relação de casamento. A única forma da gente ser feliz é colocando em prática o conhece-te a ti mesmo. No dia em que a gente começar a se olhar com seriedade, no dia em que a gente começar a se validar, a perceber o quão luz nós somos, mas o quão sombra nós também somos, e o quanto esse processo de educação ele é necessário, aí a gente vai ter bem menos uniões infelizes. Que assim seja. Ixi. Estou aqui. Quer que eu tire? Gratidão, Patrícia, por nos trazer essa reflexão e que possamos, como tu colocaste, sair daqui com essas reflexões, dialogando com nossas crianças internas que ainda estão aqui. Nós gostaríamos de ir para um segundo momento, convidando os mestres passistas, os passistas, as passistas da casa. Hoje nós faremos o passe individual. Sim. Então pedimos às pessoas que possam ficar numa posição confortável, que os nossos amigos passistas passarão por cada fila, por cada um de vocês. Lá no fundo, Cida, Raimundo chamando. Cida, Raimundo chamando. Que possamos nesse momento, nossos amigos, amigas, estabelecermos nossas conexões com nossa criança anterior, com nossos afetos, com o nosso íntimo, e amparados nesta luz divina, nesse momento ao qual a espiritualidade se coloca
de prontidão, tratando a cada um, a cada uma. Que possamos sentir a energia desse espaço, desse momento, traduzindo para nós uma dimensão diferente de cuidado. O cuidado que não brota de fora, mas que perpassa de mim para o mundo. E me coloco à disposição dessa energia divina que brota de mim e se conecta ao outro, à outra, e que navega nas ondas do perdão. Assim como essa luz, esse perdão começa comigo e se espalha e se espraia nisso que bate em nosso coração. Que possamos nos conectar cada vez mais. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos ilumine e nos oriente. A caminhada continua. Que possamos nos colocar à disposição de cada uma delas. Que saiamos daqui vibrando cada vez mais nessa dimensão de amor. De amor, de amor. Que todos possamos retornar para nossa casa. Cida, vem cá. Que todos nós possamos, vem cá, retornar para nossa casa. Uma boa noite. E retomando os espaços, vem cá. E retomando os espaços, nós teremos hoje nossa água fluidificada, tivemos o passe individual e a gente manda altas vibrações para que vocês possam retornar em paz. Uma boa noite.